Brailovski, donos da bola, tá no ar. A partir de agora, tudo sobre o futebol mineiro. Vamos falar de muita coisa, não faltou entrega. E aí eu falo disso porque eu acho que tem influência, né? O Cruzeiro tentou, mas por uma série de fatores ficou pelo caminho. Eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Os detalhes com Gabriel Marques, veja. Cruzeiro e Fluminense. Expectativa de um jogão. Mas antes da bola rolar, cenas lamentáveis fora e dentro do estádio. Então, bora falar de futebol? No aquecimento, a torcida homenageou Fábio. Mas foi só dar o pontapé inicial que o ídolo virou rival. O Fluminense chegou primeiro e logo aos 5 minutos, má notícia para a Raposa. William Oliveira teve uma lesão no ombro e precisou sair do jogo. Fizemos um ultrassom ali agora dentro do vestiário, no intervalo, a princípio nada de osso, só ligamento. O tricolor continuava em cima, até que o Cruzeiro começou a crescer em campo. O que também crescia era a frustração celeste com o árbitro Rafael Claus. Por causa de um toque de mão de Manuel, Pesolano perdeu a cabeça e acabou sendo expulso no fim do primeiro tempo. Olhem a jogada hoje. Pega na mão do Fluminense. Olhem a jogada do Luganor. É pênalti. É pênalti. Falem o que querem. É pênalti. Então uno fica bravo em jogadas curtas. Mas eu lo vivo. Estou dentro do campo com eles. Estou vivendo com eles. A fome que eles me demonstram dia a dia fazem que eu esteja ativo no jogo. Eu estou jogando o jogo com eles. No segundo tempo, continuou a pressão celeste, dando muito trabalho para Fábio. Mas foi John Arias que acabou abrindo o placar no Mineirão, chutando por cima de Rafael Cabral. O Cruzeiro partiu pro tudo ou nada, mas a noite não era da Raposa. Cano ampliou. E Nathan sacramentou a goleada do Fluminense. Eu nunca perdi pra eles, não. Os jogadores têm se empenhado de maneira muito intensa, muito forte. São merecedores de tudo que está acontecendo. Uma vitória mais do que merecida. Um jogo que começou com briga, mas terminou com festa. No apito final, a torcida do Fluminense comemorou a classificação do seu time. E a do Cruzeiro, a entrega em campo. Eu não vi nenhum equipo Série A que jogara como jogou o Cruzeiro hoje. Muito orgulhoso dos jogadores, na verdade. A intensidade que colocaram, a coragem. A bola pune, ó. A bola pune. Você não pode perder gol como o Wagner perdeu, entendeu? Aí quando você tá, o Vitor Leque, quando você tá em desvantagem, como foi a vantagem criada, mesmo que pela diferença mínima de gol, você tá em desvantagem. Aí você vai para um jogo e iguala as ações do primeiro tempo. Aí pinta a oportunidade, você perde, cara. Seu adversário tem muito mais qualidade que você, na primeira vai lá e guarda. Aí já existia uma vantagem, ela ampliou e ficou muito maior, aí desarranja mesmo. Aí o Cruzeiro, que já tinha desvantagem, que precisava se cuidar para não sofrer gol, para tentar fazer para pelo menos levar para a disputa de pênaltis, aí fica difícil. Aí desarranja tudo e chega onde chegou. Nós vamos entrar em vários méritos da questão de ontem, da desclassificação. Deixa eu dar boas-vindas aqui a Stefano Marquezine, Stefano Poc, lá do deusmedibre.com, tem um BR, não tem, Popó? .com.br, aliás, brilhante trabalho do Popó e também do Genta lá, o papai Smurf do desgraçado. E, Popó, sabe o que acontece? Daqui a pouco nós vamos falar de outras coisas, como, por exemplo, a festa excepcional, eu acho que merece sim, que a gente trate com carinho, a festa excepcional da torcida. Mas isso aí a gente fala lá na frente, porque agora é falar, 2 jogos, o Cruzeiro tomou 5 gols, cara. A disparidade é muito grande, mas o Cruzeiro conseguiu durante boa parte do jogo igualar. Mas aí quando tem oportunidade, você não pode perder, Popó. Boa tarde, bem-vindo. É isso mesmo, Everton, boa tarde, Everton, aos todos os companheiros aqui da bancada, todo mundo aí de casa. Vamos trazer então números frios para serem analisados. O Cruzeiro teve 12 finalizações no jogo. Sabe quantas finalizações o Fluminense teve? As mesmas 12. Então, assim, você tem números que trazem essa comprovação de que
de um lado, tinha qualidade para transformar essas finalizações em gols, tanto que o Fluminense fez 3, e o Cruzeiro, com 12, não conseguiu fazer nenhum gol. A falta de equilíbrio entre times da Série A e da Série B, entre um time que é super recheado de craques, um time que tem uma folha salarial imensa, que briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro da Série A, contra o líder da Série B, que tem suas limitações, que joga muito mais ali no coração, na organização, na inteligência do Pesolano, mas que ontem, por exemplo, fica à mercê de finalizações que não viram gols, como a cabeçada do Leque, como o chute do Vagninho, os impedimentos do Edu. Então, assim, são essas situações que diferenciam os investimentos do time. É por isso que a gente tem que cobrar do Cruzeiro o que o Cruzeiro pode oferecer. Ofereceu até ali uns 30 do segundo tempo, muito confronto, muito embate, muita vontade. Poderia ter feito 1-0, poderia ter empatado após levar o primeiro, mas depois cansou, o ritmo caiu e aí a diferença ela foi mostrada em campo. A diferença é muito grande, Valu. Eu me apeguei ontem, falei na Itatiaia, eu me apegava. Porque eu não acreditava que o Cruzeiro fosse para o terceiro jogo sem vitória, acreditando numa vitória mínima. Por quê? Por causa de pressão, porque por mais que o Fluminense tenha emplacado uma sequência excepcional no Campeonato Brasileiro e é um elenco muito bom, eu acreditei que o Cruzeiro tinha organização e força para tentar pelo menos levar para os pênaltis. Mas o Cruzeiro teve a oportunidade, Valu, teve a oportunidade de abrir o placar. Teve um pênalti que não foi dado, tá? É que como foi 3-0, as pessoas desconsideram. Mas teve um pênalti claro, claríssimo, mas muito pênalti que não foi dado. Mas com 3-0, aí as pessoas desconsideram. Aí quando é porque é o seguinte, existe um negócio na análise que é a conveniência. Quando é conveniente, você traz para análise. Quando não é, você não traz. Daqui a pouco nós vamos ver o lance. Mas o que ficou claro, Valu, eu dizia antes do início do programa aqui, é uma diferença abissal um Cruzeiro que lidera com sobra a Série B do Campeonato Brasileiro contra um Fluminense que está brigando na ponta de cima. Tem um bom time, tem um bom elenco, um baita trabalho do Diniz. A diferença é abissal. Então, quando você tem oportunidade, você não pode perder, Valuzão. O Cruzeiro perdeu e acabou sendo, inclusive, massacrado depois com os 3 gols. Valu, boa tarde. Perdeu-se. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os amigos aqui. Boa tarde, telespectador em casa. O futebol ele é muito curioso, né? No primeiro jogo, o Fluminense jogou para construir um placar muito maior do que 2-1. E ontem, o Fluminense, devido a essa disparidade enorme, e sempre que eu tive a oportunidade de falar, eu disse a respeito dela, o Fluminense não precisava de fazer o seu melhor jogo para vencer o Cruzeiro, por exemplo, por 3-0. E foi o que aconteceu ontem. O Fluminense não fez o seu melhor jogo. Ali dos 25 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu empurrar o Fluminense. O Paulo Pesolano, muito corajoso, mudando o sistema sem praticamente treinar a equipe. E no segundo tempo também. Agora, quando você tem a oportunidade, você pode mudar. Porque uma coisa é você sai à frente desse adversário que é qualificado, você pode criar um aspecto psicológico, traz mais ainda o torcedor para dentro do campo, que apoiou ontem os 90 minutos. E então você cria esse tipo de situação. Agora, a qualidade realmente falou mais alto, né? Você pega os lances a respeito do Cano e do Vagninho, são lances na minha cabeça muito parecidos. E aí, claro, eu não estou comparando um jogador com outro, mas é só ver que fim teve o lance que o Cano arrematou e que fim teve o lance que o Vagninho arrematou. Ô, Pesolano, você é um baita treinador, você faz um trabalho excepcional, o seu trabalho está entre os melhores trabalhos do futebol brasileiro na temporada, mas você precisa ter um pouco de pé no chão, ou de pés, porque você tem 2. Não dá, porque é o seguinte, você perder jogador no início do jogo, arrebenta com seu esquema. Num esquema já arrebentado, que você perdeu um jogador titularíssimo no início do jogo, você vai lá e pisa na bola e é expulso, cara. Por mais que você esteja pistola ali na margem do gramado, não dá pra ser assim, Paulo Roberto. O treinador precisa ter equilíbrio, Paulo. Porque tem gente que desconsidera a importância de um treinador. Eu não desconsidero. Tem gente que fala, não passa de 30%. Esse ano no Cruzeiro ele é 60%. Boa tarde, Paulo. Exatamente. Boa tarde a todos, amigos aqui. Realmente faz falta na beira do campo, principalmente no esquema que ele impõe, né? Daquela coisa da intensidade, ele gritando o tempo todo. Faz muita falta na beirada do campo, sim, o Pesolano. Pisa na bola, não é a primeira vez que acontece isso. Enfim, acho que o Cruzeiro, a partir dali, o jogador olha para o banco, não tem mais o seu comandante ali,
ele às vezes faz o que não deveria ter feito, porque se tivesse treinador ali, ele ia cumprir a ordem tática. E aí há um relaxamento natural, mesmo que o auxiliar esteja lá, mas eu acho que o Pesolano realmente tem que cuidar desse detalhe. Antes de ouvir o Elton e o Thiago Fernandes, o Popó chamou de novo aqui. Deixa eu só fazer o advogado do diabo do Pesolano nessa aí. A gente também tem que começar a bater no autoritarismo de quinta série dos árbitros. O Pesolano foi expulso por causa de um lance que ele tinha razão de reclamar. A bola pega no braço do Manuel, interrompeu um contra-ataque promissor do Cruzeiro. Então, assim, o descontrole do Pesolano, ele vem depois do cartão vermelho. Ele já tinha tomado o amarelo lá, estava reclamando de uma bola que saiu na lateral, acontece o lance da bola na mão do Manuel, e aí ele se descontrola de novo. A gente também tem que começar a bater um pouco nessa questão do árbitro. O árbitro ele não pode achar que só porque o cara está reclamando de uma coisa, ele tem que dar amarelo, essa imposição arbitrária de não, você não vai reclamar, você não vai... Eu esqueci o termo que ele coloca na súmula, mas é tipo, assintosa. Reclamou de forma assintosa. Não, então vamos reclamar contido agora. Olha, o seu árbitro, eu acho que foi bola na mão. Pô, não é futebol, Ever. Eu também acho que os árbitros... E ontem, durante o jogo, inclusive, até postei no meu Twitter lá, que o Rafael Claus, ele se impõe muito pelo cartão, ou pelo poder que o cartão exerce na mão dele. Ele não é um árbitro que eu não acho que é um árbitro que controla bem o jogo. Ele controla através dos cartões. E ontem ele agiu desse jeito. Eu também acho que não era para tanto. Ele errou. O Pesolano tinha razão. Mas como o Pesolano, vez por outra, vem sendo punido, então vamos também voltar as atenções para o comportamento do Pesolano. Agora, a arbitragem está realmente uma coisa, né? Uns exercem o poder através do cartão, outros através da ameaça, da coação. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tem um vídeo rolando aí que nós não podemos mostrar aqui, tá, gente? É porque a gente não quer, não. Nós não podemos mostrar o vídeo. Esse lance aí foi pênalti, Elton Novaes. Para mim não foi pênalti, não. Foi muito pênalti, Elton. Boa tarde. Concordo com você, também acho que foi pênalti. Muito me assustou durante o jogo ele não ter tido uma grande repercussão. Não aqueceu os ânimos de ninguém, nem do Cruzeiro, nem do Fluminense, nem da arbitragem, porque normalmente a gente vê o árbitro colocando a mão no ouvido e questionando essa situação, né? A gente acostumou com isso, com o árbitro colocando a mão no ouvido, e eu acho que passou despercebido esse lance. Pra gente que estava acompanhando de casa, eu não sei se o pessoal que estava no Mineirão na hora teve essa percepção nossa, mas a gente acompanhando, isso foi pênalti, isso aí é momento para se ter uma discussão. Eu quero voltar um pouquinho aqui nessa história toda, ser o engenheiro da obra pronta, para gerar uma discussão aqui no assunto. Semana passada, eu disse aqui nos Donos da Bola que o Pesolano poderia pensar num time alternativo nos jogos contra o Ituano e também no jogo contra o Guarani de Campinas. Por que eu pensei isso? Porque todos aqui, nas palavras deles, colocaram a palavra intensidade do estilo do Pesolano. E a intensidade ela é muito necessária num jogo tão bruto quanto seria esse jogo contra o Fluminense. Por que eu pensava? Ituano e Guarani. O Cruzeiro com uma boa vantagem na tabela da Série B, poupava jogadores importantes para essa partida, para chegar nessa partida com todo o gás. E ontem o Cruzeiro, ele se desorientou em determinado momento no segundo tempo, quando o cansaço bateu. O cansaço era nítido. O Brock ontem, ele estava assim, pedindo pelo amor de Deus para a partida acabar, porque ele estava realmente muito cansado. E outros jogadores do Cruzeiro também sentiram esse desgaste dentro de campo. Agora eu estou sendo engenheiro da obra pronta, né? Já que tudo aconteceu. Mas esse alerta eu já fazia na semana passada. A Série B para o Cruzeiro, quando eu falei que o Cruzeiro poderia sim eliminar a equipe do Fluminense, foi pensando nisso, que o time tem capacidade para isso, tinha, né, capacidade para isso. Poderia acontecer algo assim, mas com o time todo energizado. E ontem, quando o time do Cruzeiro estava energizado, criou várias oportunidades de pegar e sair na frente. A do Vitor Roque, eu falo assim, se fosse um jogador daqueles que é de cabeçada mesmo, de pegar e sabe bater a bola na cabeça e buscar o canto, era 1-0 para o Cruzeiro. Quando o Fluminense faz 1-0 e o Vagninho perde o gol, era bola para animar todo o Mineirão, empurrar e buscar o segundo gol. Então são esses detalhes assim, pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E eu acho que num momento desse, se o Cruzeiro desse um passinho para trás e colocasse um time alternativo, eu acredito sim que o Cruzeiro poderia não passar pela situação que passou, que foi no agregado perder de 5-1 para a equipe do Fluminense. Eu quero ouvir o Thiago Fernandes daqui a pouco, cuidado com o que você vai falar depois, hein? Sou o Daroncão. Daqui a pouco eu quero te ouvir sobre o pênalti. Foi pênalti. Se você falar que não, você está expulso do programa, tá? Cuidado com o que você vai falar depois.
Eu ainda vou apitar jogo seu. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestações. Ontem um amigo meu me ligou, falou, Everton, tô pensando em comprar um carro. Que carro que você me orienta aqui? Tem esse e esse? Eu falei, esse aqui. Ele foi no outro. Ou seja, não seguiu minha orientação. E financiou. E aí, com certeza, não seguiu minha orientação e está pagando 2. Comprou um, está pagando 2. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Dá para saber? Dá. De que forma? Fazendo revisão. Aí você faz a revisão e aí descobre juros abusivos. E aí é dar o pontapé inicial para entrar com o processo e poder receber, esse negócio de poder também, e receber de volta até 80% que pagou de forma indevida. Então é o seguinte, em muitos casos de financiamento, em muitos casos, tem juros abusivos embutidos no contrato. Como é que você vai saber? Fazendo uma revisão. Para fazer a revisão, pegar o telefone, ligar para 25662701 ou chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, ou apontar sua câmera para aquele QR Code ali, já cai direto no atendimento, você fala, olha, eu vi o Everton dizendo lá na Band, eu quero fazer revisão no meu financiamento. Porque se você identificar juros abusivos, você pode receber dinheiro de volta, pode quitar o financiamento, pode reduzir valor de parcela. Chame agora, faça a consulta que é de graça, 25662701 para ligar, ou chamar no WhatsApp, mas vai para cima agora! Cuidado com o que você vai falar, eu vou apitar jogo seu. Põe o lance na tela aí, Gutão. Na tela cheia, enche a tela. Pênalti. Cruzeiro perdeu só por causa disso? Não, mas foi pênalti. Olha lá se não foi pênalti isso aí. Olha lá. Isso não foi pênalti não? Fala aí, Thiago, boa tarde. Boa tarde, Everton. Não foi não. Não foi pênalti, não. Não foi não, Thiago. Foi isso, o que é isso aí, então? Sabe o que é isso? É que a câmera por trás dá uma ilusão de ótica que o jogador chega com muita força no jogador do Cruzeiro. Pô, mas essa câmera ali eu fiquei 3 vezes procurando pra saber onde seria o cara? Ele pulou nas costas do Luvanor ali. Onde seria o possível pênalti? Qual que é o pênalti ali na jogada? Olha lá que eu vou te falar. Ele encosta no Luvanor, o Luvanor desaba. Ele salta em cima do Luvanor, Ele encosta no Luvanor, o Luvanor desaba. Ele salta, Thiago. Ele encosta no Luvanor, o Luvanor desaba. Ele salta tentando ganhar a frente do Luvanor. Vem aqui pra eu saltar. Ele salta tentando ganhar a frente do Luvanor. Que isso, Thiago? E ele salta, o Luvanor desaba. Ele salta em cima, pode. A câmera por trás dá a ilusão de que sim, foi pênalti. Mas assistindo a esse lance, admito, eu tive que ficar ali 3 vezes. Enche a tela de novo. Teve que repetir 3 vezes pra saber qual que era o lance de possível pênalti. Pra mim aqui, ó, 12h58 agora. Até 1h15 no loop. Olha, não foi nada. A bola não tá nem em disputa. A bola tá embaixo, o cara bate em cima. Foi nada. Que isso? Olha aquilo ali, Thiago. O seu medidor de intensidade tá quebrado. Eu acho que no futebol, levanta a gente tem aí, que deixa deixar eu o te jogo mostrar. correr mais. Cara, se qualquer coisinha for marcado pênalti, falta, fica um jogo chato. Não é gente, isso não foi nada. Vocês da imprensa. No jogador. Thiago, vocês da imprensa me pegam. Vocês da imprensa, vocês têm um problema grave que tá virando modinha no Brasil. Esse papo chato de que, qualquer coisinha é pênalti. Porra, se é dentro da área e se empurrou, é falta. Se é dentro da área, é pênalti. Desde 1900 e Guaraná de rolha. Vocês estão querendo implantar um novo formato de jogar bola. Mas na Europa, nós não estamos lá. Mas a regra vai lá, inclusive a botina come. E aí não dão, mas acha legal. Tem que ser assim mesmo. Foi pênalti ali. Tem que ser assim mesmo. O jogo tem que ser melhor. A gente tem que parar menos o futebol. Foi pênalti, Valu? Pra mim foi pênalti. Foi pênalti, Popó? Demais. Foi pênalti, Paulo? Na minha época não seria. Eu sou da época do Paulo. Não, mas hoje pelo VAR sim, porque hoje existem as outras coisas. Exatamente, pô. Foi pênalti, Pênalti, é um movimento. Tem um movimento, pênalti. Aqui. Foi pênalti, Rogério? Foi pênalti, João? Foi pênalti, Pisquila? Foi pênalti, Fábio? Angélica? Juliana, pênalti? Aí em cima, Guto, pênalti? Pênalti. André, pênalti? Vitor, pênalti? Pênalti. Alexandre Olavera, pênalti? Escoralic, pênalti? O Escoralic falou que é muito pênalti. Fantini Godoy, pênalti? Fantini tá comigo. Pênalti pra cacete, ela falou. Velho, só você que não. Mas tem que ser coerente com o que eu tô falando aqui. Ser diferente. Não é ser diferente. Aconteceu no jogo do Atlético no fim de semana e eu falei. Eu acho que o lance, por exemplo, do Igor Rabelo não foi pênalti. Eu acho que esse lance não foi pênalti. Foi o mais pênalti de todos. Não, e aí, pra mim, cara, a gente tem que deixar o futebol correr. O jogo fica chato do jeito que tá sendo hoje. Do jeito que vocês querem que seja o futebol. O jogo fica chato com pênalti. Vai ficar igual o futebol americano. Para a cada 3 segundos. Tira o contato, bota uma rede entre os caras. Thiago, é falta. Não tem jeito. Não é questão de ser chato. Não é falta. Isso não é falta. Imagina ele no trânsito. Um esbarradinho, uma amassadinha, ele vira pro cara e fala assim... Trânsito é diferente de futebol. Não vamos chamar a polícia não, irmão, que foi só uma esbarradinha. Atropelei o motoqueiro. Uma amassadinha na porta do meu carro. Atropelei o motoqueiro. Aí ele atropela, chega no motoqueiro. Atropelou o motoqueiro. Deixou o contato. Aí ele chega assim, machucou? Não, então tá de boa. Fica aí no chão. Tá conseguindo levantar? Não, mas tá rolando. Um abraço.
Não, mas pelo menos aqui. Mas pelo menos eu desculpa, Thiago. A câmera por trás dá uma falsa ilusão de que de fato foi pênalti. Assisti várias vezes a câmera por trás e falei, realmente. Aí hoje vendo essa câmera, a câmera que é da Band, inclusive, né? Tô falando, é da Band. A câmera que é nossa, eu assisto e vejo. Pra mim, eu fiquei procurando o pênalti, o lance do pênalti. Cruza rasteiro, o cara tá em cima. Tranco nas costas. É falta fora da área? Tranco nas costas. Cara, não foi um tranco nas costas, mas sim, um tranco nas costas é no peito. Acho que a vista sua levanta, faz igual eu. Eu fui lá, cara. Eu tenho humildade que eu uso óculos. Daqui eu consigo ver. Eu fui lá no Mas eu não tô conseguindo enxergar o pênalti até agora. Deixa eu ver de novo. Pera aí, bem perto aqui. Eu vi só 800. É uma dividida. Eu vi só 800 vezes até agora, para mais uma 801. Roda de novo, deixa eu ver. Dá no Everton. Vem todo mundo. Não, peraí. Dá nele. Mostra aí pra gente. Eu vou chegar perto. Gente, vamos, gente. A discussão já foi. Ó. Que isso? Pelo amor de Deus. Nada. Aqui, ó. Isso aí, eu nem caí. Chegaram me esbarrando aqui por trás, eu não caí. Segue o jogo. Mas você tava correndo, pô. Isso é uma tentativa clara. Você já sabia que o Valor ia te fazer a falta. Não sabia. Nem sabia. Foi o Valor, acho que foi o Poke. Tá vendo? Nem vi quem foi que deu o tranco por trás. Continuei em pé. Eu continuei em pé. Então, a gente vê o que acontece no futebol. Os caras tentam valorizar esse tipo de lance o tempo inteiro. Na boa, eu vou até... questão, né? O Luvanor não é um tipo de jogador que geralmente se joga, então a gente tem que avaliar também o precedente do jogador que estava envolvido no lance. Exatamente. Né? Me dá a questão do Fábio aí. Vamos pular essa pauta que já conseguiram me irritar. Profundamente, inclusive. Reencontro do Fábio com a torcida do Cruzeiro, na hora que ele subiu pro aquecimento. Vocês já estavam lá nesse momento, né, Valu? Você estava, o Popós também estava lá. Na hora que subiu pro aquecimento, a torcida gritou, cantou pra ele, respeito, legal. A hora que o melão rolou, aí não tem amizade, né, amigo? Aí não tem amizade, né? Melão rolou, aí o pau tora. Então, me mostra aí, André. Temos imagens aí, André? Daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco, ó, Elton, então, pra sua alegria, aconteceu o que você previu. Então, não, foi o que a gente conversou aqui ontem, né? A gente falando, o Fábio, ele merece todo o respeito da torcida do Cruzeiro. Muitos títulos, muitos anos, ele fez a história toda dele, a família dele é Belo Horizontina, a filha dele nasceu aqui, o filho dele nasceu aqui, tem uma história bonita dentro de Belo Horizonte, toda Minas Gerais, com a camisa do Cruzeiro. Então o respeito da torcida do Cruzeiro naquele momento, quando ele sobe ali para fazer o aquecimento, a torcida aplaudir, maravilhoso, perfeito. E foi o que eu disse ontem, torcedor, sem violência, tá valendo tudo, vai lá, aplaude o Fábio por tudo que ele construiu. Na hora do jogo, aí é rivalidade, aí é confronto entre duas equipes. E aí você vai a ele quando tem que vaiar. E foi o que aconteceu. No fim, tudo bem, tudo tranquilo. O Fábio merece todos os destaques possíveis na história do Cruzeiro. Me dá as imagens do Fábio entrando aí. Roda aí, André, por gentileza. Nessa hora aí não teve vaia, né? Não. Então foi na hora do aquecimento. Aí, ó, agora, ó. Aí, ó. Mas aí, quando o melão rolou, aí, Valor, aí não teve conversa. Aí vê a vaia. Aí o filho chora e a mãe não vê. Ok. Mas eu também, assim, eu não acho que é o antifutebol aquele torcedor que não quis se manifestar em favor do Fábio. Verdade. E a gente até viu ali, não acho que pertence ao futebol, né? Faz parte do futebol, como pertence ao futebol, lembrou o professor, né? Pertence ao futebol. Então, acho que, assim... o pessoal sentiu a vontade para se manifestar, gente. Até isso. para tentar desequilibrar o Fábio emocionalmente. Exato. Então a vaia realmente foi pesada nos momentos ali que ele encostava na bola. E eu acho, Gavalon, que até o momento de homenagem também bate lá no coração dele também. Ele pensa assim, caramba, essa torcida ainda me ama, essa torcida ainda me valoriza. Bate no sentimento. Tinha que ganhar nas duas situações. No final do jogo aplaude. No final do jogo você fala, Fábio, legal, tal. Mas agora, antes do jogo e durante o jogo, vaia. Você tem que entrar na cabeça do cara. A torcida tinha que estar ali na cabeça do cara. Veja bem. Mas o mundo romântico, o fantástico mundo do Elton é diferente. Ele acha que tem que aplaudir os caras. Aplaudir adversário é um absurdo. Sabe aquele lance assim, de agradecer pelos relevantes serviços prestados, ok? Isso. Não foi o Cruzeiro não fez favor nenhum para ele, nem ele para o Cruzeiro. Relação profissional. Trabalhou, recebeu e bem, aí saiu. Eu não sei como é que tá a situação, deve estar na justiça, não sei como é que tá. Mas ok. Entrou, a torcida foi ali, reconheceu, alguns outros vaiaram e tá tudo certo. Nesse caso aí, eu sou o isentão. Pra mim não tem quem tá certo e nem quem tá errado. Deixa eu só fazer uma pergunta, Stefano. Quantos adversários você já aplaudiu na sua vida? Vários.
Vários. Ok. Quando Beleza. o cara é diferenciado, dá pra aplaudir. E o Fábio é diferenciado? Com certeza. Então, ok. Não, mas isso ok. eu nunca aplaudi, nunca vou aplaudir nenhum. Isso, Ok, isso aí, ok, isso tranquilo pra mim. ok. E É isso aí, Cara. é isso aí, Valuzão. Entendeu? Mas E isso- tudo bem. Seu coração, e tudo seu bem, coração cara. é duro assim já faz tempo? Não, não é Não é duro. mole, É senhor. porque cada um tem o seu Você conceito. não se envolve nas suas relações? Ai, ai, ai. Não. Tudo bem, mas no fato de ter um bamboleiro quer dizer muita Não, coisa. totalmente. Você se envolve nas relações? De cabeça. É Manda um mesmo? beijo, manda um beijo pra patroa. Manda um beijo pra Manda um patroa. beijo, Nath, te amo. Que O bonitinho. máximo que ele conseguiu, que a Nath conseguiu. Beijo, Nath, te amo. Só isso, rapidinho. Dá o PixBet aí, André, põe na tela aqui pra mim. Ontem eu não broquei não, que eu botei 50 pau no Cruzeiro 1-0, perdi. Também pus. Hoje eu meti mais 50, 1-1 do Atlético contra o Flamengo. Tomara que vocês não me ajudem aí pra ver se eu recupero o que eu perdi ontem. Pixbet.com. Você vai entrar agora, vai fazer o cadastro, vai palpitar, porque é o Pix mais rápido. E se você brocar no palpite, que delícia. Ver só a notificação piscando na tela e o Pix caindo. É uma delícia esse PixBet, pixbet.com. Vai lá, acessa, cadastra, palpita, porque é o Pix mais rápido do Brasil e não tem erro. Tudo isso é PixBet de brasileiros para brasileiros. Daqui a pouco a gente volta a falar do Cruzeiro, né? Tratar aqui com a imprensa marrom. Hoje à noite o Atlético decide vaga lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Tá uma chatice esse negócio de inferno pra lá, inferno pra cá, faixa pra lá, faixa pra cá e tal. Eu vi um vídeo do Nego Gato num banheiro. Isso, cara. Que o cara chegou no banheiro e falou com o Nego Gato, eu sou da raça Fly e tal. Aí o Nego Gato, e daí? Tá um vídeo muito engraçado e tal. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse negócio de rivalidade unilateral não existe, né? Parece que há uma quizumbinha, né? Mas hoje ela é, hein, pois é. Hoje ela é. Hoje só o flamenguista se preocupa com o atleticano. Nos últimos 3 anos, uma vitória do Flamengo. 7 jogos, uma vitória do Flamengo. Você tá querendo dizer, em outras palavras, que o Atlético é papai do Flamengo? Hoje sim, hoje não existe rivalidade, existe paternidade do Atlético em cima do Flamengo. Favoritíssimo. Ai, Atlético hoje é favoritaço? Ai. Favoritíssimo. Se você palpite na PixBet, você pode mudar por minha conta. Eu pago se errar. Que isso? Favoritíssimo. 2-0 tranquilo, sem problema. Que planeta o senhor vive? Tá maluco, cara? Que isso, gente? planeta o senhor vive? Que planeta vocês vivem que esse Flamengo continua sendo bicho-papão de 2019? Ótimo time do Flamengo. Não é bicho-papão. Beleza. Não Ótimo é o time. time que venceu o Tolima. Não é isso tudo. Nos não últimos 3 essa anos, grandiosidade. uma vitória contra o É um Atlético. time muito forte e tem que ser respeitado. O O Atlético jogo é de mais. hoje vai ser jogo duro. Acredito que o Atlético vai passar. Tô no empatezinho aqui, também vou colocar lá, viu? Na PixBet. PixBet, vou colocar lá. Empatezinho no jogo, mas é um jogo duríssimo. Duríssimo. a partir do hoje. O campeonato Estão valorizando é jogo o a jogo, campeonato. né, Elton? Não. Gente, ô Valuzão, de novo, vamos lá. Campeonato de pontos corridos eu é só fiz uma muito pergunta, meu diferente Deus. de uma Copa. Cadê meu Não prato e tem meu como garfo? eu levantar uma plaquinha do Atlético já passou, sendo que um jogo foi 2-1 pro Atlético, 1-0 pro Flamengo, lá é pênalti. Então não existe como. Agora, se o Atlético tivesse com 13 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, Faltando 23 jogos. que é pontos corridos, eu levantava a plaquinha. Fácil. Levantaria sim. E se o Palmeiras abrir vantagem, eu levanto a plaquinha que o Palmeiras é campeão brasileiro. Mas isso é Campeonato Brasileiro, jogo de pontos corridos. Copa é diferente. Vocês torcem pra coisa dar errado pra vocês criticarem o turco? É mais ou menos não, isso que você tá sabe que acontecendo? a gente não, mas Não. muita gente Tem gente que esse tem, papel, tem assim, gente. exerce Porque esse não é papel. possível. Torço pra dar errado pra meter o hashtag Tem um eu amigo avisei. meu, um amigaço. Você tá apontando pra mim, olhando pra mim? Um amigão meu, sabe? Eu tô falando aqui que o Atlético hoje tem uma paternidade em cima do Flamengo. Não sou eu que tô falando isso com você. Eu critico com base, com embasamento. Eu acho que o trabalho do Tuco não é dos melhores. E já disse aqui várias vezes isso. Contesto bastante. Mas o Atlético, nos últimos 3 anos, perdeu apenas uma partida pro Flamengo, uma partida que valia lá, Mas não valia muito histórico não entra em campo. Ô, Paulo, me diz uma coisa. Falando das questões inerentes ao processo, outrora o Turco estava muito bem, sustentado pelos números, depois ele teve uma queda, aí não ficou sustentado pelos números nem pelas atuações, e ali criaram dentro do clube
uma questão de, bom, se não ganhar os próximos 2, está fora, já vamos começar a olhar para o mercado. Aí ele veio, emplacou uma sequência boa e tal. Venceu o primeiro jogo, acho que aquele golzinho do Flamengo, que o Atlético teve a oportunidade de fazer um placar mais elástico, mais tranquilo. Aquele golzinho do Flamengo pode dar uma canseira desgraçada no Atlético hoje, né? Porque uma vitória simples do Flamengo no Maracanã é algo absolutamente natural. Eu falei aqui de empate, mas eu tô achando que esse negócio vai para os pênaltis. Se hoje o Atlético, caso seja desclassificado pelo Flamengo, a batata do Turco volta a assar, Paulo? Eu acho que, se você botar o futebol do Atlético de fim de ano para agora, obviamente o Atlético caiu, não é aquele mesmo time com o mesmo elenco, digamos assim, né? É óbvio que cada treinador tem a sua característica diferente, enfim. A gente não vê mais aquele futebol bonito do Atlético. Agora, eu já vejo o Turco, pelo menos na parte defensiva, um time mais arrumado. O Atlético não tem sofrido mais depois daquele do Fluminense. O Atlético deu uma equilibrada nesse sentido, tomou mais cuidado. Né? Até com a entrada do Rabelo, o Atlético deu uma melhorada boa, porque ele se posiciona muito bem. Mas, enfim, a gente não vai ver aquele grande jogo novamente, como a gente via com o Cuca, um time mais equilibrado. Mas eu acho que o Turco merece um crédito. O Turco ainda está nos 3 campeonatos, já teve 2 títulos esse ano. Enfim, o Atlético segue firme nas 3 competições. Se sair hoje pela Copa do Brasil, gente, se encarar o Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas e perder de 1-0, beleza. O time brigou, lutou, como aconteceu com o Cruzeiro ontem, né? Lutou o tempo todo, a torcida, beleza, cara. Agora, vai depender muito do futebol que o Atlético vai apresentar hoje. Aí, se ele for merecedor, ele passa, senão, segue a vida. A gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu só mandar um abraço para Divinópolis aqui. Alô, minha rede Droga Rede e minha rede Poupa Minas. Alô, minha Droga Rede Poupa Minas. Alô, pessoal da AF Minas. Alô, André. Abraço para você aí em Divinópolis. Ao Ebert também. Muito obrigado a vocês aí pela audiência e principalmente pela parceria. Júlio César também da Droga Rede, /Poupa Minas. Abraço a vocês, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Deixa eu falar aqui da CNR, Andrezão, porque sabe aquela reforma que você sonhou, mas ainda não realizou? Você precisa dar um play na sua obra. E o homem do preço baixo está aqui, Rogerão Sotero. Como é que faz? É soquinho? Então vale tudo, porque com soquinho ou sem soquinho tem preço baixo, o Rogério traz. Boa tarde, vocês estão assistindo. Esse recado é para você que está construindo ou reformando ou pensando em construir ou reformar. Um recado importante aqui embaixo, aqui, ó, tá o meu telefone, meu WhatsApp, o telefone do nosso Televendas. É só ligar lá, você fica sabendo tudo sobre as lojas, localização, horário de funcionamento, né? Nós entregamos em todo o estado de Minas Gerais e também sobre essas e sobre as outras centenas de ofertas, as que eu vou anunciar aqui agora, que estão à sua disposição. Vamos lá? Então vamos lá, oferta número 1. O número 1 é a manta líquida quartzolite, ou impermeabilizante. Ó, impermeabilizar, agora eu já falei isso aqui já. Esse balde é com 18 quilos, né, de R$ 306 por R$ 241 à vista, uma vez no cartão. Perfeito? Não tem pegadinha, não. É preço baixo mesmo. Baixo mesmo. Oferta número 2. A segunda é a Cuba Deca Universal, é uma cuba de embutir oval. Ela é 49 centímetros por 36,5. É mega usual, né? De R$ 138 por R$ 89,90 em 5 vezes no seu cartão. Tá? Olha o preço. E finalmente número 3. O revestimento Duragres branco. Ele é um revestimento 35 por 71. 35 é a largura, 71 é o comprimento ou a altura, né? Ele é esmaltado, retificado, tem uma borda mais bem acabada. Polido esse aí, de R$ 64 por R$ 54,90, também em 5 vezes no cartão. Meu amigo, então chegou a hora é agora. Dê um play na sua reforma, dê um play na sua obra e vá de CNR, da reforma à construção. Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, Contagem e quem está no interior, vem para cá, comprou, recebe em casa. É exatamente isso. Nos conceda o privilégio de lhe conhecer, venha negociar conosco, venha dar um play na sua obra e ser feliz na CNR. Não é isso, Hebe? E é só procurar o Rogerão lá que o preço baixo acontece, as condições são sempre muito boas. Obrigado, Rogerão. Um abraço. CNR da Reforma Construção. 3 minutos e 30 segundos de intervalo. Não saia daí, porque se sair, seu time entre hoje e domingo seguramente vai perder. E daqui a pouco, na volta, a gente fala mais do confronto do Atlético contra o Flamengo, mas e o Ricardo Goulart? Thiago Fernandes traz informações. Será que ele vai jogar pelo Cruzeiro ainda na temporada? Veja daqui a pouco. Até já. Olá,
Olá, tudo bom? Como estão? Estamos aqui chegando para o nosso primeiro break hoje do Donos da Bola. Então, trazendo primeiro o que acabou de acontecer. Bom, o Cruzeiro acabou de anunciar a abertura da venda de ingressos para Cruzeiro e Novo Horizontino no domingo. E o Atlético tuitou que o atacante Allan Kardec acabou de receber a filha dele, a Antonella, nasceu. E a primeira resposta no tweet é: jogo importante desse hoje, o cara preocupado com o nascimento da filha. Cara, esse meme é difícil demais, cara, não aguento não. Bom, vamos ver o que vocês mandaram para o nosso Band Zap. Eu já vou trazer depois aqui o que vocês estão respondendo à nossa enquete. A esmagadora maioria acha que o Cruzeiro não merecia a classificação, mas nós temos mais de 4 mil pessoas aqui na live e só tem 1.500 votos. Vamos lá, galera. Vamos votar aí que a gente traz o resultado aí no segundo break. Então, o Vidal pediu para avisar para o Natan que ele já perdeu para o Cruzeiro sim no Mineirão. Foi lá em 2021. Ele jogou de lateral direito na vaga do Guga. O Nazareno, de município de Sabará, do bairro Nações Unidas, falou que, como esperado por nós, cruzeirenses, que sabemos avaliar nosso time, fomos até onde foi possível nessa Copa do Brasil. Melhor sair perdendo para o Fluminense que para o Atlético. Agora, foco no que interessa, acesso à primeira divisão. O Márcio Andrei tá revoltado, que tá falando o que estão usando, pênalti no valor, tá de brincadeira, não foi nada. Quem mais aqui? O Denilson Piripipo falou que, boa tarde, o jogo estava bom para ambos os times, mas, na minha opinião, tem que acabar com os ingressos no código de celular. Tem que voltar com o ingresso de papel. André, não tem como você ligar no estúdio lá? Eu quero saber a opinião do pessoal sobre esse negócio de ingresso novo, código. Pode. Alô? Todo mundo quer. Seguinte, o Denilson Piripipó, ele mandou uma mensagem pra gente reclamando aqui desse ingresso de código. Falando que tinha que voltar com o ingresso do código de papel. O que vocês estão achando? Tá dando mais problema depois que quiseram colocar isso no estádio? Eu acho o ingresso de código e acho o cardápio de QR Code duas desgraças totais. Se eu chego no restaurante e o cara fala, o cardápio tá no QR Code, eu levanto e vou embora. Eu não tenho saco para isso. E com o ingresso é a mesma coisa. Isso é uma desgraça. E deu problema, né? Ontem foi muito problemático, Gabriel. Ali, principalmente a entrada do amarelo. Vários vídeos chegaram até a mim e as pessoas tiveram... Gente que chegou às 6h50 conseguiu adentrar o estádio só 8h50. Caraca! Então, assim, e sócio torcedor, né? Teve aquele... Exato, teve aquele estrangulamento, acabaram tendo que abrir as catracas. Então, assim... De novo? Tenho certeza que a parte do Cruzeiro deve estar e precisa estar olhando, porque domingo já tem jogo novamente. Caraca. E várias coisas também, né, ao longo do Mineirão que a gente deve falar ao longo do programa. Acontecer, a verdade. Foi um dia difícil também, né? Difícil. Teve objetos sendo tirados ao campo, teve um torcedor identificado e outro torcedor que no fim do jogo atirou um copo no Fábio e não foi identificado. Então, deve vir uma multa aí pro Cruzeiro nas próximas semanas. Tentativa de pular, né, de passarem para outros setores, sim. Enfim, terrível. Cara, a noite de caos no Mineirão. Teve muita confusão. Vamos voltar e o papo vai melhorar agora que o Donos da Bola já tá no ar. Quando eu chego num restaurante que o cardápio é QR Code, passar não, pode olhar no QR Code, aí eu levanto e vazo. Ingresso por QR Code, outra bosta total. Eu odeio o QR Code para essas coisas. Você é contra a tecnologia? Não, eu sou contra a burocracia, eu acho isso muito burocrático. Não tem nada de facilidade nisso. Tanto não tem que estar dando problema todo jogo lá no Mineirão. E nos restaurantes, abominem o cardápio via QR Code. Faz o cardápio físico, para a gente escolher e gastar mais. Porque quando é QR Code, as pessoas gastam 38,6%. O HG Pactual informa. Me dá aqui, aqui que beleza isso aqui, gente. Meu colega Pio lá da Rádio Itatiaia dorme nesse colchão aqui, que é o tamanho certinho dele. Tecnologia Ultra Forte X e selo do Inmetro. O seu tem? Não tem. Eu tô dando a oportunidade para vocês todo dia de comprar esse colchão aqui, pagar em 24 vezes no carnê, receber rapidamente na sua casa, onde você estiver, rapidamente, e dormir num colchão que vai restabelecer uma condição extraordinária de sono para você acordar bem e render muito melhor. Presente para o Dia dos Pais é esse aqui. Tem com massageador e sem massageador. Você fica comprando cueca, meia, essas camisas de gola polo listrada. Me ajuda, dá um colchão para o seu pai, ele vai viver melhor. E muito mais tempo, inclusive. Comprando hoje vai ganhar
a Cama Box eu vou mandar de presente e um brinde surpresa. Aí é surpresa, não adianta me perguntar. Se é surpresa, eu não posso falar. Um brinde surpresa. A Cama Box eu vou mandar para vocês, ok? Isso é Oriental Médica, um baita presente para o Dia dos Pais. Chama no 0800 038 2000, fala direto na fábrica, sem atravessador, paga em 24 vezes no carnê e seu pai vai dormir no melhor colchão do Brasil. Mas pode presentear a mãe, a irmã, a sogra, o sogro, a tia, porque aqui é o melhor do Brasil. As grandes redes de hotéis do mundo estão aderindo por causa dessa tecnologia que só nós temos. Quem? Fala pro Paulinho e pro Renan, meus filhos. Ah, é? Ô Paulinho, ô Renan, presente pro pai, Paulo Roberto aqui, ó, 0800 038 2000. Você vai ver que o Paulo Roberto vai virar realmente um animal se dormir nesse colchão Oriental Médico. E o Ricardo Goulart? Ele pode reforçar o Cruzeiro? Ele vai dormir no Oriental Médico? Thiago Fernandes conta tudo agora. Há possibilidade? Houve algum contato? Existe a mínima ou não, Thiagueira? Existe possibilidade sim, Everton, mas é uma situação que tem dois entraves hoje. A diretoria do Cruzeiro avalia essa possibilidade investida. Foi feito um contato, sim, com o staff do Ricardo Goulart, que é representado pelo agente Paulo Pitombeira, para entender qual é a situação e o que esse jogador quer depois dessa rescisão contratual com o Santos. Só que tem dois entraves, esses dois entraves são importantes. O primeiro é a questão salarial. Hoje o Cruzeiro tem uma folha salarial na casa ali dos 3 milhões de reais e o Cruzeiro teria que investir bastante para contratar o Ricardo Goulart. No Santos, o salário dele estava ali entre 500 e 600 mil reais por mês. Então, um salário que seria fora da cogitação do Cruzeiro hoje, teria que abaixar e muito essa pedida para vir jogar no Cruzeiro hoje. A segunda situação é que o staff do Goulart, nesse momento, prefere uma transferência para o Bahia. Por quê? Por que o staff prefere uma transferência para o Bahia? Tá preferindo o Bahia ao Cruzeiro? Então, mas tem uma explicação. E ela é plausível. Hoje, o agente do Goulart, que é o Paulo Pitombeira, é o intermediário da negociação entre Bahia e Grupo City. Nossa. Então o Goulart poderia sair ali como uma espécie de presente para a torcida do Bahia nesse momento, pós essa negociação Bahia e Grupo City. Vale lembrar que essa negociação Bahia e Grupo City ainda não fechou, não está fechada, não está completamente sacramentada, está bem avançada, mas ainda existem algumas pendências. E aí existe a preferência do staff do Goulart em relação ao Cruzeiro pelo Grupo City. Só que também existe uma proximidade, né? Ronaldo e Paulo Pitombeira. Eles são muito amigos e o Ronaldo aposta nisso, inclusive, se conseguir ali para tentar a contratação do Goulart no futuro. Mas nesse momento o Cruzeiro, por enquanto, só avalia a possibilidade de investida. Ainda não foi feita essa investida, essa proposta para que o Goulart seja jogador do Cruzeiro. Ô Valu, se o Goulart vem para o Cruzeiro, titular absoluto, pé nas costas? Depende... Mas você titubeou para responder, Não, Valu. mas qual Goulart? O de 2014, sim. Qual Goulart? A referência é qual Goulart? Eu te pergunto, O Goulart então. estava no Santos, Na reserva do Santos. Então, assim, mas ele vai se adequar àquilo que pede o Paulo Pessolano? Ele dá conta de entregar, né? Fisicamente? Então não é simplesmente baixar os salários. O Cruzeiro já passou a época que diretor de futebol... Mas o Ganso não entrega fisicamente o que o Diniz quer, ele entrega com a bola. Mas aí é um conceito de todo o time do Fluminense à volta do Paulo Henrique Ganso, que deixa bem à vontade ele para jogar daquela forma, Mas né? não poderiam fazer isso pelo Goulart? Pô, você joga com a bola, o serviço sujo a gente faz? Se o técnico, repito, gente, hoje o Paulo Pessolano, tem que ter o entendimento de que o Ricardo Goulart vai ser útil no sistema de jogo dele. E o Ricardo Goulart aguentar fisicamente entregar pelo menos um tempo de jogo. Detalhe, estilos totalmente diferentes que vocês fizeram essa comparação. O Paulo Henrique Ganso se adequou. O Paulo Henrique Ganso sempre foi o 10, o cerebral, aquele cara que a gente sempre falava assim, camisa 10. O que faz a bola correr, o que vai pifando. O Ricardo Goulart que a gente conhece aqui do Cruzeiro era aquele touro, aquele cara forte, com habilidade, com capacidade de pegar a bola e levar para dentro do gol, para facilitar a vida dos colegas, né, dentro de campo, os outros jogadores. Fala, Thiagão. Eu acho que ele não tem a intensidade necessária para jogar no time do Pesolano. Não tem. E tem gente dentro do Cruzeiro. Hoje não tem. Eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro que pensa a mesma coisa. Hoje o Ricardo... Uma pessoa Da diretoria atual. Hoje o Ricardo... Mas aí, assim, ele pensa isso, mas outras pessoas pensam de forma diferente. Isso acontece. Hoje o Ricardo, para mim, jogaria na posição do Edu.
no Cruzeiro. Eu não vejo. Ou alguém vê o Ricardo Goulart jogando aberto pela direita ou pela esquerda. Pra mim, ele seria pra brigar. O único lugar que eu jogaria. Na posição do Edu. Não. Eu tinha uma opinião. Se você me perguntasse ontem o que eu acho do Ricardo Goulart, levando em consideração tudo que vocês falaram... Mesmo, tipo, terça, ontem. Eu ia falar que não é uma contratação que se encaixa nos padrões do Cruzeiro. A gente tem esses problemas físicos. O Valu foi perfeito. Ele teria que se dedicar à parte física. Esse Goulart no Santos que jogava um jogo, ficava 8 fora, voltava, não correspondia e tal. Isso aí não serve pro Cruzeiro hoje, de fato. Mas aí você pega o jogo de ontem. Aquele gol que o Wagninho perdeu, o Goulart fazia. Sim, ok. O Goulart fazia. Nessa daí ele faz a diferença. Então ter ele num jogo que o Cruzeiro precise de ter esse jogador que faça a diferença na frente, que precise de quebrar uma linha, quebrar uma defesa mais apertada, talvez ele encaixe. Ô Paulo, eu sempre gosto de analisar em qualquer circunstância a relação custo-benefício. Se os salários do Goulart se adequam com a bola, com o que ele entrega fisicamente, aí é o seguinte, aí você vai chamar a fisiologia e falar assim, o que ele pode me entregar? Porque se a fisiologia disser, gente, é só paradão distribuído, não é a dele, aí não vale a pena. Agora, se ele puder oferecer e o Cruzeiro e aceitar as condições do Cruzeiro, eu entendo que vale a pena o investimento. Eu acho que vale muito a pena. Goulart vai pro plantel, né? Olha o Ronaldinho em 2013, quando chegou. Deu tchan aí no Atlético, né? Fez aquele todo barulho com a torcida. Ele já tem uma história com a torcida, com o Goulart. O Cruzeiro já subiu, vamos falar a verdade, o Cruzeiro já subiu. O valor acho que não. O Cruzeiro pode fazer um contrato até o final do ano e um para a Série A que o Goulart merece. Eu acho que é um jogador que chega e vai ajustar esse time do Cruzeiro, mesmo não tendo nas condições ideais. Elton Novaes, gostaria de ouvir. Sua opinião é muito importante para nós. Então, eu continuo falando a respeito disso. Eu acho que aquele cara de 2013, 2014, o torcedor do Cruzeiro não vai ver. O Goulart que eu acompanhei no Santos na atual temporada é um Goulart desgastado, é um Goulart que não tinha a força física que tinha, não entregava mais aquilo que o torcedor santista esperava. Tanto é que a repercussão da saída dele foi super tranquila. O torcedor do Santos vai embora, vai na fé. Então, esse jogador, para isso que o Santos esperava, que era o cara que ia jogar aberto, partir para dentro da área, achar os colegas dentro da área, buscar o gol, mostrar força, não existe. Então, o cara, seguindo a ideia do Valu, para ser a posição do Edu, aí ok, um cara que vai ficar parado, que vai ter presença de área, que não erra o gol que o Vitor Leque errou, que não erra o gol que o Wagninho errou. Então esse é o Ricardo Goulart. É um cara que a bola chegou para ele vai marcar com insistência. Eu quero daqui a pouco, na volta, tratar exatamente desse assunto, da disparidade que há entre o principal time que sobra na Série B com os times da Série A e especificamente com o Fluminense. E aí eu quero entrar exatamente nessa seara do Goulart para saber e para tentar buscar uma ideia aqui de o que o Cruzeiro precisa fazer. O Cruzeiro já daqui a pouco vai confirmar a subida, o acesso. E aí? Vai ter que gastar muito para deixar um time minimamente confiável? Vamos falar disso daqui a pouco. Vem cá. Escalação, esquema tático, posicionamento, nada disso tem importância se o time não estiver unido. Isso é a mais pura verdade. Na vida financeira, a parceria também faz uma grande diferença e é por isso que o Sicredi é a alternativa ideal, seja qual for a sua necessidade. Para uns, o Sicredi é a solução mais próxima e humana para cuidar da sua vida financeira. Para outros, é o parceiro que ajuda a sua empresa e ainda impulsiona o agronegócio e o seu negócio como um todo. Para fazer você crescer, o Sicredi oferece um relacionamento muito próximo. É diferente, gente, é diferente. Você está aí no seu banco, você é correntista, tem sua continha aí, o gerente nem te nota, não tem relacionamento, você só é lembrado quando eles querem te enfiar algum tipo de produto, é uma taxa alta, você não tem vantagem nenhuma, com o Sicredi é diferente. Aqui a parceria faz a diferença. Traga seu dinheiro para o Sicredi, vocês vão entender porque eu estou aqui há anos falando exatamente do que representa esta marca, aquela marca lá, essa bandeira aqui chamada Sicredi. Aqui o dinheiro, seu dinheiro, rende um mundo muito melhor. Viva o Sicredi, maior instituição financeira cooperativa do Brasil. 3 minutos e 45, doutor Leonardo Pio, diz pra mim aqui agora, Everton, não fala esse negócio que se sair daí o time perde, não. Eu tô doido pra ir no banheiro e não tive como. Porque eu acreditei em você, doutor Leonardo Pio, o oráculo não erra. Se sair daí e não continuar até o final do programa, azeda a garapa. Até já!
Estamos chegando aqui então para o nosso segundo e derradeiro break. Na nossa enquete, como é que está a situação? 72% dos votos dos nossos telespectadores aqui acham que o Cruzeiro não merecia a classificação, então é isso, a voz do povo. Vê que o Cruzeiro realmente tinha que ser eliminado. Pô, criou bastante aí, mas no final ficou o placar de 3-0. Eu vou aproveitar aqui o pedido do Asus Brasil. Deixa o like aí, rapaziada. Pelo amor de Deus, como é que nós estamos de like? Pô, 500 e tem 3 mil pessoas. 3.500 pessoas vendo aqui. Pô, deixa o like aí, galera. Vamos, senta o dedo, pelo amor de Deus. E enquanto isso, eu vou até aproveitar, gente, vocês podem mandar pergunta no nosso Bandzap. Andrezão, mandaram uma pro Paulo Roberto. Será que ele tá disponível lá? Vamos ver aqui quem mais. Enquanto eles vão trazer. Vamos pro estúdio. Opa! Alô, HG, Paulo Roberto na área. Paulo Roberto na área. Paulo, seguinte. Teve um amigão que mandou uma mensagem aqui pra gente, querendo saber se alguma vez na sua carreira você viu o time perdendo dentro de campo e decidiu, como capitão, mudar a estratégia. Se algum jogador pode fazer isso dentro de campo. É muito difícil. No decorrer do jogo é muito difícil. Você pode alterar antes de começar o jogo. Aquele minuto antes de você começar o jogo, que você aglomera ali o pessoal, você muda alguma coisinha ali que o treinador fez errado, que você já sabe como é que o adversário atua. Mas durante o jogo é muito difícil. Você somente orienta, fica mais, volta mais um pouco, se posiciona, aí sim. Mudar de lado? Também. Alguma coisa assim? Muda de lado. Muda de lado. Ô, Paulo, mas tem um detalhe. Por que naturalmente, quando você precisa fazer um gol, mesmo que seja um time extremamente organizado, aí você precisa fazer um gol, é só chuveirada para a área? Você treina para jogar por baixo, ultrapassagem, triangulação. Desespero que bate. Desespero, né? Desespero que bate. É instintivo. Aí você quer fazer a qualquer momento, você tem que mudar o jogo, o tempo vai passando e aí você começa a chuveirar para bater em alguém. Ô, HG. Oi. Ô, HG, tem que avisar pro Thiago Fernandes aí, cara, que fica engraçado, porque toda vez que ele fala alguma coisa polêmica, a galera começa a chover de comentário aqui, no Bandzap, xingando o Thiago. Aí o maluco toma de tabela, cara. Mas porque a turma acha que que são a mesma pessoa. Mas dá pra confundir, hein? Dá pra confundir. Super gêmeos ativar. Se eu sentar ali no meio ali, que negócio quebra. Tem só mais uma pergunta aqui que tá mandando no nosso chat aqui. O Rogério Viana tá falando que, mas o Cruzeiro não era o time que era o melhor da Série B, perdeu para todos os times da Série A. E aí, como é que fica? Continua sendo. Exatamente. Continua sendo. Exatamente. É o melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro. A pergunta explica o que ele A pergunta explicou. O time da Série A porque é o melhor time da Série B. Exatamente. O próprio Felipe Diniz, o próprio Fernando Diniz falou isso na coletiva, né, cara? Que o Cruzeiro é espetacular, melhor time da Série B. Mas fica aí. Fica assim, isso não é um time que dentro do universo dele ali. Não é um time que... Esse time do Cruzeiro não brigaria entre os 6 melhores do campeonato. Ou 8 melhores. Ou 10 melhores. Exatamente. Eu não estaria na... Brigadão, porque eu não nós já estaria vamos na voltar pro página... programa aí, já tá no ar o Donos da Bola. Estamos de volta aqui, nós recebemos um vídeo de torcedores do Atlético lá no Rio de Janeiro. Veja aí, veja aí, veja aí. Gente, eu tava aqui enquanto a torcida cantava lá no Rio de Janeiro, a turma fazia coro aqui, impressionante. Que a turma engaja no processo aqui, engaja no processo. Estamos vendo aí imagens de torcedores que estão reunidos, cantando, tudo na boa. Que assim seja, né? Que assim seja, antes, durante e depois do jogo. Porque rola lá, estamos vendo, né, Thiagueira? Faixa, bem, vai, a 60 quilômetros vai começar o inferno. Porque aqui é o inferno e tal. Qualquer Zé Mané faz uma faixa dessa e por onde quiser. Não dá para impressionar com isso, né? Mas existe um clima muito grande de animosidade, inclusive nos bastidores, né, Everton? Fomentado pelas diretorias? Eu acho que é fomentado pelas diretorias. Muito fomentado pelas diretorias. A diretoria do Flamengo, inclusive, na segunda-feira enviou um ofício à CBF solicitando que um árbitro de Copa do Mundo apitasse a partida. E aí só existem 2 árbitros de Copa do Mundo hoje.
que são o Wilton Pereira Sampaio e o Rafael Claus, que apitou a partida de ontem entre Cruzeiro e Fluminense. E aí a outra opção era o Wilton Pereira Sampaio. E isso incomodou, por exemplo, a diretoria do Galo. A diretoria do Atlético se incomodou bastante com isso, porque na cabeça da diretoria do Atlético, o Flamengo escolheu o árbitro para a partida de hoje. Mas eles citaram quem eles queriam? Quando você cita assim, você pede duas opções. E aí escolhe uma dessas duas opções. E você reclama, escolheu. Ele queria Afinal, acabou escolhendo quem queria. Então o Atlético queria o Klaus. Às vezes o Atlético não queria nenhum dos dois. Mas se não quer nenhum dos dois, quer quem? Quer um argentino? Mas Quer um assim, argentino? Existem outros árbitros FIFA. Existem os árbitros de Copa do Mundo e existem os árbitros FIFA. O Daronco é FIFA. O Daronco é FIFA, por exemplo, mas não vai para a Copa do Mundo no Catar. Mas é FIFA. A diretoria do Flamengo enviou um ofício solicitando um árbitro de Copa do Mundo. E aí, no sorteio, na decisão da CBF, acabou saindo um árbitro de Copa do Mundo. E aí, na cabeça da diretoria do Atlético, o Flamengo acabou escolhendo o árbitro da partida. Isso incomodou bastante internamente o Atlético. Isso é informação, não é opinião. O Atlético está muito pé da vida. E pé da vida também, porque não saiu o VAR do Daronco até agora. Por que não saiu? O Atlético enviou um ofício à CBF na segunda-feira e enviou um ofício à CBF na terça-feira solicitando o áudio do VAR do Daronco. Até agora, nada. Simplesmente foi ignorado pela CBF. A minha última atualização sobre esse caso foi às 11h50. Eu tinha perguntado antes de vir para cá. E aí, a fonte que eu tenho na diretoria do Atlético me disse que ainda não tinha recebido nenhuma posição da CBF. Vão tentar hoje, mais uma vez, para ver se conseguem escutar o áudio do VAR sobre os lances de possíveis pênaltis no jogo contra o São Paulo. Ô Elton, falta representatividade pro Atlético junto às entidades? Demais. E onde o Atlético erra por não ter? Mas falta representatividade para Minas Gerais. Eu acho que isso aí é uma coisa que deveria partir de Atlético, Cruzeiro e América juntos para fortalecer isso junto à CBF e junto à comissão de arbitragem. É um absurdo que a gente vem acompanhando todos os dias em todos os jogos de Atlético, de América, de Cruzeiro. Direto, na Série A, na Série B, a gente vê todo tipo de pressão nesse sentido. E sobre esse caso ainda do Daronco, a gente está acompanhando um vídeo aí que está rolando nas redes sociais, é possível fazer a leitura, né, do árbitro do Daronco falando que não iria no VAR naquele momento também do jogo. E também fazendo a colocação para o Hulk, né? Que hoje com as câmeras, até para os árbitros, vamos explicar para os árbitros, que muitos jogadores ensinaram pra gente fazer assim, ó, e conversando com a boca, tampando a boca assim, para não fazer a leitura labial. Senhor Daronco, a leitura foi feita labial de você falando com o Hulk, pro Hulk tomar, pro Hulk ter cuidado com o que ia falar lá fora. Então, isso já é ponto pro Hulk que falou realmente o que aconteceu. Não, e agora, a outra questão é, eu não vou no VAR. Então, o silêncio do Daronco pode explicar muita coisa. Eu, sinceramente, não acredito que o Hulk inventaria isso, inclusive usando os nomes dos filhos dele, pelos meus filhos, fulano, Beltrano, eu não acredito que ele inventaria essa história, não acredito mesmo. O silêncio do Daronco diz muito sobre essa covardia praticada por ele. E outra coisa, falei ontem com o árbitro da CBF sobre a questão do Daronco. Eu disse lá na Itatiaia que eu achei que o Daronco errou porque ele se escorou na opinião do VAR, no que o VAR disse a ele, mas ele poderia ter ido lá. Peraí, eu não vou escorar na opinião de vocês aí. Sabe por quê? Porque no jogo Cruzeiro e Ituano se escoraram também na opinião do cara do VAR e vocês viram a linha. Então a banca paga e recebe. Do Cruzeiro e do Atlético ultimamente tá só recebendo. Então o torcedor do Cruzeiro ri do atleticano que reclama, aí na outra rodada o torcedor do Atlético fala, então toma essa aí gostoso, porque agora você não pode rir. Porque a banca está só recebendo de Atlético e Cruzeiro. E aí fica a torcida, ai chorão. E todo mundo, no final das contas, está se dando muito mal. E é nessas horas que uma nota oficial do Atlético caberia, de fato, seria importante para trazer holofote, para trazer holofote, para trazer opinião pública, para todo mundo repercutir, para a mídia em geral repercutir, para isso chegar lá no Rio, chegar em São Paulo, para ver se eles falam do que acontece aqui. Mas banalizaram a nota e aí agora... Mas outra questão também é Atlético, Cruzeiro e América parar de ser tanto quinta série quanto e se abraçarem para ter força lá dentro. Mais com o Inter, com o Grêmio, com os clubes do Nordeste. Porque desse jeito que tá, o apito vai ser sempre amigo. Obrigado, Elton. Obrigado, Paulo. Obrigado, Popó. Thiago, obrigado, Valu. Não temos tempo para mais nada. Eu sou voto vencido aqui. Por mim, 2h30 de Donos da Bola. Mas a turma não quer, então a gente vai encerrar agora. Amanhã, 12h30 de volta, hein?
Eu tô achando que vai pros pênaltis esse negócio hoje. Prepare o seu coração. E até amanhã, um abraço.